hipótese das excursões fora do corpo. As celebérrimas experiências de quase morte, por exemplo. Já tivemos aqui um programa muito interessante sobre o assunto. Ora, nem mais. Portanto, a ideia do túnel e das entidades que aparecem, que saúdam, a luz forte, a sensação de prazer e de bem-estar. Exato, mas também há um detalhe que é muito curioso em termos científicos aí. Para a neurologia convencional, digamos, quando uma pessoa está em muito mau estado de saúde e com o cérebro, por vezes, se quiser, a patinar, a tentar sobreviver com falta de oxigênio, etc., o cérebro processa mal as coisas, funciona mal. Ou até nem funciona de todo. E, no entanto, nas experiências de quase morte, as pessoas descrevem experiências riquíssimas, poderosíssimas, mudam de ideias acerca da vida de si mesmas. Relatam também coisas que constatam independentemente e que são factualmente verdadeiras. Problema. Como é que o cérebro se arranja, justamente quando devia estar a processar muitíssimo mal, para ter experiências de altíssimo rendimento intelectual? A não ser que a mente não seja o mesmo que o cérebro. Bom, com essa inquietação me deixa, mas agora tenho que ir aqui à nossa amiga Cláudia, que consegue resolver o problema quando? Esta inquietação, todo este desassossego de espíritos à sua volta, quando é que isto começa a acalmar? Por volta dos 18, 19 anos, quando uma amiga me falou num centro espírita. Eu, como católica que era, e os meus pais, obviamente, nem queríamos ouvir falar nisso. Nunca lhe tinha passado pela cabeça? Nunca tinha passado. Espíritos, fantasmas, nada disso. Eu estava a ser acompanhada por um psiquiatra. Já estávamos no psiquiatra. Já estava a ser acompanhada, mas não estava a resultar. O tratamento não estava a resultar a nível da psiquiatria, pelo menos com o psiquiatra. E resolvi, a muito custo, ir ao centro espírita. Fui então que conversei com as pessoas responsáveis do centro e que me disseram e me alertaram: Cláudia, isso é um fenómeno mediúnico, tu tens mediunidade. Eu, para mim, o que é isso? O que é isso? Isso que tu ouves são os espíritos, são pessoas como nós, mas sem corpo. Os que falam através de ti e que tu depois não te lembras são espíritos... tal e qual como... Não ficou aterrada? Não ficou cheia de medo? Fiquei, mas acho que os meus pais ficaram mais do que eu. Pois imagino que sim. Mas, ao mesmo tempo, senti dentro de mim um alívio. Senti um alívio porque já tinha tentado tanta coisa que senti que, se calhar, era mesmo ali que ia encontrar a solução. Ao mesmo tempo, e a par da situação com a associação, eles aconselharam também uma psiquiatra que, para além de psiquiatria, ela também era entendida dentro do mundo da paranormalidade. Como o Vítor Rodrigues tinha aqui uma fronteira pouco... Exatamente, onde foram realizados e visto se realmente seria esquizofrenia, se seria alguma doença bipolar, pronto, alguma dessas situações. Nada. Era mesmo mediunidade. Era mesmo mediunidade. E aprendeu a trabalhar então o que se pode considerar enfim, é uma qualidade? Faculdade. Não, é uma faculdade, não é uma qualidade. Não, é uma faculdade, tal e qual como a visão, a audiência, a audição, é tal e qual. Então o que é que fez? Que trabalho é feito? Começou a... Eu comecei, e por conselho da associação, claro, comecei a frequentar o estudo básico de espiritismo, onde aprendia o que era o espiritismo, o que eram os espíritos. Isto tem um curso? É um curso gratuito. Tudo gratuito? Sim. Completamente gratuito, onde estudava... E aprendeu então a lidar com isto? Exatamente. Depois, mais tarde, fui para o estudo da mediunidade para saber toda a sintomatologia que sentia. E continua a sentir estas coisas hoje? Sim, continuo. Continua? Mas agora de forma orientada, com naturalidade, exatamente. Com naturalidade. Portanto, com naturalidade. Neste preciso momento pode estar a acontecer qualquer coisa. Exatamente. Está ou não? Pode estar. Portanto, a partir do momento em que aprendeu a gerir isto, que se passa à sua volta, também gera informação sobre isso. Exatamente. Naquela altura havia as vozes que eu ouvia e que não conseguia controlar, e havia os espíritos que falavam através das minhas cordas vocais e que eu não conseguia também controlar. A Tragabou também faz psicofonia. Chama-se isso psicofonia? Psicofonia. Quer falar com a voz de outra pessoa? Sim, o espírito utilizar as nossas cordas vocais. Isso acontece-lhe também? Sim.
Ai, valha-me Deus. Está bem, está bem. A Cláudia vai ficar aqui um bocadinho mais connosco, Eu agora vou lembrar que tenho 64.500 mil euros. 760, 300, 700. Não é do outro mundo. É deste. Bom, está agora na altura de realmente sublinhar aqui mais uma vez o fascínio que nós todos temos, que é universal sobre estas matérias, aqueles que entendem, os que não entendem, os que acreditam, os que não acreditam. A verdade é que tudo o que tem a ver com o sobrenatural aguça a nossa curiosidade, suscita discussão, lança polémica e pode inclusive levar-nos a acreditar em coisas estranhas e bizarras, como aconteceu com o que vamos ver a seguir. Vou falar-vos de um filme português, aquele que foi mais visto em todos os tempos. Chama-se, creio que 6 milhões de pessoas já viram este filme. É uma pequena curta-metragem que se chama A Curva. Foi feita por um jovem realizador português que o fez, enfim, inclusive para chamar a atenção um projeto. Aliás, ele fez o filme para chamar a atenção para outro filme que estava a fazer, portanto era, digamos, uma espécie de projeto promocional do outro que aí vinha, e conta uma história, cá está, que toca ao sobrenatural. É um sucesso esmagador, é o vídeo mais visitado naquilo que é considerado hoje uma larga montra de trabalhos de todo o mundo, que é o YouTube, na internet, e mais de 6 milhões de pessoas neste momento já terão espreitado A Curva. Nós vamos ver um bocadinho, espreitem. Olha, não sei, acho que vocês começaram mais a confiar com essas histórias. Eu tenho telemóvel e tenho guita no telemóvel. Então posso chamar. Esta história é muito... Não, mas está ali alguém, meu. Olha a minha vizinha, meu. Tua vizinha. Estou a gozar, Não estou a gozar. Pá, se vai a parar, ela está aqui sozinha. Estás parvo, ok? Continua, Tiago. Tá bem, ela está aqui sozinha, não Epá, e o que é que eu tenho a ver com estranho, isso? ok? Opa, ouve lá. Para, deixa vir. Sabes lá que. Pode ser jeitosa. Não sei porquê. Deixa andar. Boa noite. Olá! Boa noite. Para onde é que vai? Onde é que vais? Está bem, pode vir? Pode. O carro é teu? Não há problema nenhum. Siga. Então, estás bem? Sintra. Eu fico já ali à frente. Ok. Vamos. Então vai. Não, o que é que estás aqui a fazer estas horas, pá? O que estás aqui a fazer estas horas? Ela pode ficar um bocado incomodada com a câmara, ou aqui. Fica lá isso. Está melhor desligar esta. Então, mas aconteceu alguma coisa? Como é que te chamas? Não sei nem se é o teu nome. Teresa. Aconteceu alguma coisa lá atrás? Estás com essa outra vez, não estás? Pá, David. Desliga lá isso. Mas tens a certeza que estás bem? Não queres beber nada? Há ali água? Hã? Há ali água, queres beber alguma coisa? Está tudo bem? Sim, quero ficar assustado. Estou só a tentar perceber o que é que se passa. Tens razão. Diz-me lá o que é que queres que eu veja? É assim então. Aqui. Estão a ver ali? Sim. Ali ao fundo. Foi ali que eu tive um acidente e morri. É sempre... Olá, David. David de Bordão.
É o realizador deste filme e é sempre muito curiosa a reação das pessoas quando começam a ver o filme, não é, David? Vimos aqui mais uma vez, não foi? E eu estou sempre atento. Às reações das pessoas. Eu não sei quantas pessoas daqui que já terão visto o filme ou não, porque já não é grande novidade, mas mesmo assim, quem vê a primeira vez tem sempre uma reação, desvia o olhar, faz... Não, há de facto ali uma densidade de expectativa do medo. Há ali qualquer coisa de estranho, não é? David, vamos então, de uma vez por todas, explicar para quem não percebeu, e só depois, se calhar, entrou um bocadinho mais à frente na trama. Portanto, isto é a ideia que são 3 amigos que vão dentro de um carro, um deles tem uma câmara nova e vai experimentar a câmara, não é? Exatamente. E depois dão boleia a alguém. Exatamente. E eles os 3, portanto, como a Júlia disse bem há bocado, este filme era para fazer promoção a um outro filme que eu estava a fazer. E eles iam fazer uma repairagem, portanto, iam conhecer o decor do outro filme. E era esse caminho que iam fazer para Sintra. Quando, de repente, e eu, neste caso sou eu o David, que vai lá atrás, não é, com a câmara, justificando a presença da câmara como um brinquedo novo, como eu acabo por dizer, para poder filmar todo aquele caminho. A certa altura, alguém que pede boleia, para-se, o David, todo goloso lá atrás, diz manda entrar, uma rapariga e tal, para justificar também o facto de se dar boleias a pessoas estranhas, não é? À meia-noite, no sítio... Exatamente. Aliás, na versão original do mito que eu ouvi, era um rapaz, e portanto fosse um rapaz... Já vai contar de onde é que vem a história do mito atrás, sim. E depois, a certa altura, ela vira-se e diz aquela frase que se tornou icónica, que é cuidado com aquela curva, que foi naquela curva que eu tive um acidente e morri. Tive um acidente e morri. E supostamente ela chama-se Teresa Fidalgo, não é? Supostamente. Tudo isto, convém sublinhar, causa um impacto que o David não esperava. Não, eu não esperava, especialmente o impacto fora de Portugal. Portanto, quando eu faço o filme em português, é óbvio que estou à espera que em Portugal provocasse alguns sustos, isto chamasse a atenção, porque isto vai um bocado no espírito do Blair Witch, embora eu pensava que depois do Blair Witch já nada surpreendente. As pessoas já estavam um bocado vacinadas, e no Blair Witch, inclusive, não aparece nada. Portanto, é um filme onde não aparece aparição nenhuma. O facto que realmente me surpreende é quando alguém... Eu nunca coloquei no YouTube, portanto, nem há uma única versão que eu tenha colocado no YouTube, eu coloquei sempre no site do meu filme. Depois dali alguém retirou, começou a mandar mails em cadeia. Há um dia que eu próprio recebo um mail, portanto, e começo, espera aí, o que é que se passa aqui? E depois, de repente, já tem o filme nos Estados Unidos, no México, em Taiwan, todo o mundo e com versões legendadas pelos internautas, desde japonês, chinês, russo, americano, inglês. Portanto... É realmente uma explosão que não se esperava. Há inclusive um detalhe que eu acho também muito curioso, no México foi apresentado como sendo verdadeiro. No México e não só, nos países da América do Sul, pronto, que é capaz de... Uma cultura mais exuberante nestas coisas, não é? Exatamente. E no México, posso dizer à Júlia que na sexta-feira passada estive a dar uma entrevista via telemóvel para uma televisão, TV Azteca, do México. E a pessoa, quando acaba de me fazer a entrevista, diz-me, David, muito obrigado, não calculas o importante que isto é para nós. Que aqui no México isto já passou em todos os canais de televisão, já houve programas a debater o filme, e é um sucesso. Eu até lhe pedi, olha, manda-me um DVD, tanto com a minha presença aí no vosso programa, como coisas consigas recolher, porque eu passei por esta... Mas é assumido como verdadeiro? Não, há pessoas... Pois existe um debate. O primeiro relato que eu tenho deste filme foi como daquelas conversas que se têm entre amigos e disseram-me, aquilo é verdade. E depois eu devo dizer que fui ver e achei que não podia ser. Claro, mas mesmo os olhos mais treinados, portanto, nós somos profissionais de audiovisual e, portanto, vimos as coisas de outra forma. Mas mesmo os profissionais de audiovisual, eu enganei muitos, eu tive colegas... Mas o pretexto era enganar ou não? O pretexto era confundir, por isso é que o filme não tem genérico inicial, não tem créditos finais, portanto, é lançado... Parece que é uma brincadeira de alguém que é apanhado pelo destino e naquela noite. E gosta destas coisas do sobrenatural, David? Eu gosto, eu acho que, portanto, a nível de géneros cinematográficos e, portanto, é aí que eu me insiro, porque realmente eu sou realizador e que tenho projetos, inclusive, para ficção, longa-metragem, que está a correr bem e tudo, muito por causa desta curva. Da curva. E o género do terror, do fantástico, são géneros que cá em Portugal não são explorados, que têm sempre um mercado garantido, portanto, são filmes que, à partida, vendem sempre. E porquê? Porque nós realmente ficamos sempre espantados. E porque o medo é uma boa adrenalina. Medo é uma boa adrenalina. Vamos aqui aos nossos especialistas. Amélia, o que é que achou desta curva? Já tinha visto? Vi ontem. Viu ontem? Vi. E então? Vi ontem. Achei interessante, até porque eu trabalho com médiums e trabalho com uma médium que
um dia me relatou que, andando a passear os cães, apercebe-se de que alguém entra no carro, mas sem abrir a porta, porque ela tinha fechado bem as portas, e ela estava num pinhal, depois ia para casa com os cães, e um deles ia sempre no banco da frente e o outro no banco de trás. Quando ela abriu a porta do carro, eles foram os dois para o banco de trás. Os cães. Portanto, acha que sentiram uma presença? Há alguém que estava dentro do carro? Ela viu, ela tem mediunidade de evidência, e viu que alguém tinha entrado dentro do carro. E os cães também? Diga? E os cães também, pelos vistos? Não, o carro estava lá parado. Os e ela cães, os cães. Pelo menos sentiram. Pelo menos claro. sentiram. A verdade é que os cães, em vez de ocuparem os lugares habituais, não, foram os dois para o banco de trás. Ela diz que até demorou mais tempo do que o habitual ali, porque estava a ver se a pessoa em causa saía do carro. Só que não saiu e ela acabou por entrar no carro e disse mentalmente, olha, tenha paciência, mas eu tenho que ir para casa fazer o almoço. E, entretanto, os cães acomodaram-se no banco de trás. E o fantasma... Só que não havia curva nenhuma, neste caso. E o fantasma, portanto, foi sensível ao argumento do almoço? Como? O fantasma foi sensível ao argumento do Não, almoço? depois, a determinada altura, o fantasma... Entre aspas, sim, foi temos com que ela, chamar qualquer coisa. Iniciou a viagem com ela, mas, a determinada altura, há um carro que é à frente, o senhor do carro parou e ele disse, olha, eu conheço este indivíduo, trabalha ali no quartel, deixa cá ver o que é que ele vai fazer. E saiu do carro. Achei interessante porque, de facto, alguém Qualquer dos modos, e antes de ir à Luísa para, no fundo, para avaliarmos como isto desperta realmente uma curiosidade tão grande nas pessoas, o David ia contar que se inspirou num mito urbano, que é aqueles mitos que existem, que vamos repetindo até à saciedade uns aos outros, mas que nunca há verificação real, de facto, aconteceu. Qual foi o mito urbano que... Eu já há muitos anos que ouvia uma história que tinha a ver ali com a Avenida Marginal, portanto com a Curva do Mónaco, em que havia duas raparigas que davam boleia a um rapaz e que quando estavam a chegar ao pé da curva ele dizia algo deste género e quando elas olhavam para trás ele já lá não estava. Elas encostavam o carro, ficavam em estado de choque. Mas não morriam? Não, ninguém morria. Pronto, mas quando convém nós dramatizarmos um bocado para realmente ter mais Foi impacto. baseado nessa história. Eu também já tinha ouvido essa história. Aliás, ali na Marginal há várias. E o que é engraçado e aquilo que faz funcionar a curva, eu acho que em grande parte é porque este tipo de mito da mulher de branco que aterroriza as pessoas à beira da estrada, ou que os automobilistas, ou etc., é um mito universal. Portanto, todos os países têm uma mulher de branco que faz isso à beira da estrada. E isso passa-se tanto em França, que é a mulher a dama de branco, como no México, etc. Todos os países têm um mito mais ou menos daquela forma. De alguém que deambula pelos sítios e que pode apanhar um incauto que vá a passar. E é por isso que a coisa tem resultado lá fora. Exatamente. Pois, porque as coisas contaminam-se, não é? Luís, o que é que acha da curva e do interesse que realmente 6 milhões de visitantes para ver um filme de 11 minutos, não é? A versão maior Tem 11 minutos, mas é que está online de 7 minutos, sim. Bem, Júlia, é assim, a arte é algo que imita a vida. E na medida em que imita a vida, nós temos curiosidade um pouco pela arte, porque é qualquer coisa que realmente nos fascina, nos dá curiosidade. E, neste caso, esta arte foi feita de uma maneira que parece mesmo real, porque aquilo parece mesmo que aquela pessoa está ali no carro, aquilo está a acontecer. É sobre vídeo doméstico, não é? Exatamente, parece mesmo um filme doméstico. Agora, falámos também aí do medo, falaram do medo. Efetivamente, até do que eu tenho pesquisado e investigado, o medo tem a sua vertente máxima no medo da morte. A raiz de todos os medos é o medo da morte. E o medo da morte tem muito a ver com a ignorância. A ignorância perante a morte. Então nós muitas vezes não queremos olhar a morte de frente, porque nos mete esse medo. Só que ao mesmo tempo não queremos olhar de frente, olhamos de lado, olhamos na arte, olhamos seja onde for, mas não conseguimos olhá-la de frente. E para nós termos o suficiente equilíbrio para conseguirmos lidar com a morte e com a nossa morte e a morte dos outros, necessitamos efetivamente de encarar a morte sem medo. E encarar a morte sem medo pode ser a treinar. Era aquilo que nós falávamos há pouco, a treinar. É exato. Deixa-me ir agora aqui ao Vítor Rodrigues. Vítor, o que é que achou da curva? Já conhecia? Já alguém lhe tinha falado nisto, com certeza, não é? Já conhecia. Fui daqueles que receberam pela internet esse extrato já há bastante tempo atrás. Porque isto é 2004, não é, David? É. 2004, sim. Eu gostava de fazer... Agora deixa-me armar um bocadinho em psicólogo para lhe dizer uma coisa. Eu penso que os melhores filmes de terror, por vezes, não são aqueles que nos mostram o Conde Drácula chapado, porque aí o susto vem de fora e é um bocado standardizado, eu no fundo sei muito bem que aquilo é falso.
são os filmes que me levam a assustar-me a mim próprio. Ou seja, deixam ali uma margem incompleta e o susto vem de dentro, portanto é mais visceral. Eu é que completo o filme. Eu imagino qualquer coisa, projeto-me ali. Isto funciona extremamente bem. Acho que o David explorou um filão excelente de muitas maneiras, tecnicamente, etc. Porquê que vão lá 6 milhões de pessoas ver uma coisa que sabem que, à partida, estão predispostas a acreditar que é falso? Quer dizer, é um filme, não pode ser verdade. Mas ficam incomodadas. Eu já vi pessoas assustarem e dizer, não quer ver, não quer ver. Repare, pode fazer a mesma pergunta acerca de porque é que há tantas pessoas que vão ver alguns filmes de terror, porque é que alguns são mega sucessos. As pessoas sabem que é falso. Mas lá está, como dizia a Luísa também, aquilo é parecido com a realidade, em certa medida. Ou pelo menos suspeitam que se calhar possa ser parecido com a realidade. E vão em busca disso, do mistério, o medo, a tal adrenalina. Às vezes, muitas pessoas hoje em dia dá a sensação que a única maneira que arranjam para se sentir realmente vivas é a sensação do medo, do susto, da adrenalina, o perigo iminente. Eu, por acaso, podia dizer-lhes, já agora, que há outras maneiras de se sentirem intensamente vivas, que são muito mais sossegadas, menos perigosas. E que dão muito mais prazer, provavelmente. Eventualmente dão muito mais prazer. Mas pronto, isso ainda é outro assunto. Isso é para o divã, fica para outra ocasião. Exatamente. Eu realmente queria só perguntar mais uma coisa ao David. Este nome Teresa Fidalgo é um nome arranjado ao acaso ou não? É totalmente ao acaso. Eu tinha que criar um nome para a personagem e isso foi incrível, porque o belo deste filme, para mim, tem a ver mais com a reação dos internautas e o trabalho que eles deram em criar um universo... É porque já me garantiram que a Teresa Fidalgo existiu e morreu. Não, mas não. E alguém dizia... Já me garantiram! Não existiu. Senhor realizador! Não existiu. Aliás, das centenas de blogs e fóruns que discutem o filme, eu cheguei a ver das teorias mais incríveis. Alguém que tinha o tio na polícia judiciária, que tinha dito que realmente tinha havido aquele acidente, etc. Todo esse universo criado, eu acho que acaba por ser mais interessante até que o filme do que propriamente... Não aconteceu. A Teresa Fidalgo não aconteceu. Podemos dormir, mas fez com que o David Rebordão seja mais conhecido em todo o mundo que o Manuel Oliveira. Se calhar. Uma salva de palmas para o David. Muito obrigada. Bom, e inteirinha, 760, 300, 700, bem o cara e cru, eu vou dar, quem sabe, 64.500 euros. Vamos lá. Ora então, boa tarde. Boa tarde. Olá, está boa? Obrigada. Então, e chama-se como? Diga. Como é que se chama? Maria Irene Gonçalves. Olá, Maria Irene. E de onde é que liga? Lolé, Algarve. Lolé. E então, isto dos fantasmas, dos espíritos, é coisa que lhe interessa ou nem por isso? Gosto de ouvir, não é? Gosta de ouvir? Nunca viu nenhum? Diga? Nunca viu nenhum? Não, nunca vi nenhum. Pronto, muito bem. Olha, então vamos a isto. Olha, Irene, então, de 1 a 10, o que é que quer? Vamos lá. O 3. O 3. Aqui está, Gonçalo Inês, sim. O 5. O 5. Que é a Rita Pereira, sim. E o 7. E o 7, Susana. Muito bem. E agora, em cima da mesa, diga-me lá. O 6. O 6. Oh, é a Susana! Ai! Será que é agora, Irene? Será que é hoje? Vamos lá ver. Tenho pouca sorte. É? Vamos então. Não me parece, mas diga lá. Próximo. O 8. O 8. Oh, estava quase a achar que havia aqui energias positivas hoje e que íamos conseguir dar os 64.500 euros. Não, é a Bárbara, mas pronto, 500 euros já a coisa está a compor-se. Vá lá, agora mais um. O 2. O 2. Oh, Daniela. Bom, 500 euros. 500 euros, vamos? Pode ser? Vamos embora? Vamos lá ver se consegue, de facto, acertar. Sabe que eu aos feriados também faço ginástica. Sim. Já me viu fazer ginástica? Já me viu? Já me viu fazer ginástica? Não. Nunca me viu fazer ginástica? Eu faço imensa ginástica aqui e faço todos os dias. Sempre a esta hora. Portanto, vamos a isto. Olha, na novela Tu e Eu, Sim. Marta Melro é Débora ao céu. Atenção, vamos com calma. Na novela Tu e Eu, Marta... Eu vejo às vezes, outras vezes não vejo. Pois, isso é um grande problema. Às vezes, outras vezes não se vê. Mas vamos então a isto. Na novela Tu e Eu, Marta Melro é Débora ao céu. Débora ao céu. Céu! É ginástica.
ginástica faz-me bem. A ginástica faz muito bem. 500 euros! Já é bom. É bom! Muito bom. Então, para quem nunca tem sorte... Nunca acertei, tenho tido já vários concursos, mas nunca acertei nenhum. Ah, então foi hoje. Um grande Graças a Deus. beijinho. Adeus. Muito Adeus. obrigada. Adeus. Ora, então uma salva de palmas para a Irene. Tão simpática, do Algarve. 760 300 700. Aí está, é o número de telefone, é o de todos os dias, é ligar, e existir. É a favor, então, de se mexerem, de se mobilizarem, porque hoje a nossa emissão é um bocadinho mais corrida e, portanto, também sei que temos muitos telefonemas, portanto, é preciso mesmo mexerem-se. Bom, agora vamos então lembrar que estamos sempre a receber histórias de natureza vária, mas estamos muito interessados realmente em problemas entre mães e filhas. O velho conflito de gerações, o grande problema que opõe, de vez em quando, a mãe autoritária e a filha que se quer libertar. Ou então, se tiver algum problema com os filhos, traga o filho com mimos. Ora, nós também podemos, se calhar, ajudar a resolver um assunto, enfim, um conflito que esteja a acontecer em casa. Envie tudo para o apartado 1067 2770 999 de Passo de Arcos. Ou então para casos.julia@tvi.pt. Muito bem, agora, realmente, para quem só chegou, neste momento aqui às tardes da Júlia, lembra então que a nossa conversa de hoje tem a ver com fenómenos sobrenaturais, com situações, pessoas que vivem de perto do espiritismo, ou, enfim, ou como médiums. Já tivemos aqui um relato muito curioso e muito positivo de alguém que não sabia que era médium e que realmente aprendeu a viver com algo que é inesperado, mas que vive hoje apaziguada e tranquila com isso. E agora tenho uma outra convidada que está aqui ao meu lado, que é uma senhora que é médica, ainda por cima, a doutora Robertina Salles, e esta senhora teve um grande desgosto há 7 anos atrás, perdeu a sua filha, e a partir dessa altura, imagino que o desgosto deve ter sido tão grande que, enfim, a situação a obrigou não sei, a procurar outros caminhos. Foi assim? Posso... Pois, inicialmente bloqueou-me completamente. Eu estava... que era uma pessoa de bem, sempre fui. A minha filha, essa que faleceu, era... Portanto, toda a gente gostava dela, era uma miúda especial, na realidade, que eu pensava que nunca tinha feito mal a ninguém, nem eu, nem ela, que justificasse uma doença aguda. Ela teve uma leucemia, não foi? Uma leucemia aguda. Vamos só aqui trazer mais um elemento, peço desculpa de interromper, um elemento da máxima importância para compreendermos a dimensão desta história e deste relato, é que a doutora Robertina... Pode ser Robertina. Robertina. A Robertina, a determinada altura, começa a receber mensagens pictográficas da filha falecida, como esta que estamos a ver. São estas mensagens que realmente abrem uma nova dimensão e uma nova possibilidade de entendimento das coisas para a Robertina. É impressionante, eu não tinha ainda visto a imagem, já me vai descodificá-la. Agora quero que me conte então como é que chega aqui. Como é que chega aqui? Portanto, então a minha filha adoeceu subitamente. Ela tinha sido sempre uma criança saudável, sem qualquer problema de saúde. Portanto, nunca pensei que acontecesse alguma coisa e de repente, em 2000, quando tinha acabado de fazer os 16 anos, adoeceu com uma leucemia aguda. Começou o tratamento, mas o tratamento não reagiu bem ao tratamento e faleceu nesse mesmo ano, ao fim de 9 meses. O meu mundo desabou completamente.